Ah, eu sei um pouco de caos aí que os meus avós me contavam. É uns caos meio assombrosos. O interior brasileiro guarda mistérios e segredos que permanecem sem explicações até o dia de hoje. De uma beleza exuberante, tesouros naturais escondidos, vida em abundância. Mas que, ao cair da noite, revela histórias que deixam qualquer um com uma pulga atrás da orelha, se perguntando se aquilo é real ou fruto do imaginário popular. Região aqui, vários lugares aqui tem nome de coisa que aconteceu, que as pessoas presenciaram e viram, sentiram o drama da coisa. Hoje, lhes trago relatos assustadores de moradores do interior, acontecimentos que vão além de lendas, mas que marcaram a vida dessas pessoas. Quando eu era criança, ouvi histórias de meus avós que viveram na roça a maior parte de suas vidas. Me lembro de ouvir atentamente histórias que falavam de lobisomens, caiporas e espíritos perdidos. A naturalidade e a convicção em que meus avós contavam não geravam dúvidas sobre a veracidade dessas histórias. Aí um dia ele saindo da cidade, ele viu um homem acompanhando ele, e esse homem foi na frente dele. E quando ele chegou numa encruzilhada que chamava Pau do Óleo, ele viu o homem, ele entrou numa faixa escura na estrada, uma escuridão tomou conta dele assim. Quando ele chegou bem no meio da escuridão, aquele eito escuro, ele viu o homem que já tinha falecido há muitos anos atrás, encostado no moirão da cerca. Aí ele começou a arrepiar o corpo, ficou meio com medo assim, parou no meio da estrada. E esse camarada pulou por cima dele assim e bateu do outro lado da estrada, tipo voando assim. Aí ele andou uns 5 metros para adiante, saiu no claro de novo. Quando íamos dormir, qualquer sombra se transformava em criatura. Qualquer barulho podiam ser espíritos. As noites depois dessas histórias eram tenebrosas. A lenda do lobisomem é uma das mais intrigantes do folclore brasileiro. É tratada como uma maldição hereditária que recai sobre o sétimo filho homem de uma sucessão de irmãs. A transformação ocorre geralmente à meia-noite de uma sexta-feira, em uma encruzilhada, onde o homem assume uma forma que mistura características de um lobo com um grande cão magro, de orelhas longas. Essa lenda ganha força principalmente na Quaresma, aproveitando a energia do período de penitência e mistério que antecede a Páscoa. Neste vídeo, um senhor relata com convicção sua experiência pessoal com o lobisomem. Ele conta que, desde a juventude, ouvia histórias sobre a criatura e anos mais tarde decidiu investigar um vizinho suspeito. Noite de sexta-feira, eu fiquei na tocaia e não consegui ver. Chegou a certa hora, não parecia, e eu fui embora. Eu fui 3 sexta-feiras, nada de 3, aí eu peguei. Pegou? Aí eu vi. Aí ele saiu pelo fundo do quintal, num portãozinho, saiu no passo da usina, tinha uma valeta. Ele afirma ter ficado de tocaia em uma noite de lua nova e presenciado o vizinho dar 3 voltas para a esquerda antes de se transformar em um grande cão preto. Aí fiquei na tocaia lá, 5, 6 metros de distância, e começou a virar em volta. Ele virar em volta? É, à esquerda. Deu 3 voltas em sentido à esquerda. Conforme deu as 3 voltas, aquela pessoa ficou de 4 pés, ficou um cachorrão. Aí conforme virou, aquele cachorro saiu a 100 por hora. Não é lorota, não é coisa inventada. Por que um senhor com essa idade inventaria tal história? O que ele teria a ganhar com isso?
A caipora é uma das entidades mais tradicionais e respeitadas do folclore brasileiro. Conhecida como uma grande guardiã das florestas e dos animais. Descrita geralmente como um ser de baixa estatura e pele escura, sua principal missão é proteger a fauna contra os desrespeitos dos caçadores e a exploração predatória da natureza. Ela possui a habilidade de se deslocar com uma velocidade impressionante pela mata, e é famosa por seus assobios agudos, que utiliza tanto para alertar os bichos sobre o perigo, quanto para desorientar e aterrorizar os humanos que invadem seus domínios sem permissão. Neste outro vídeo, esse senhor narra uma experiência sobrenatural, vivida ao lado de seu pai e seu irmão durante uma caçada noturna por mel de abelha. O terror começa quando o grupo começa a ouvir assobios estranhos e a avistar vultos pretos extremamente rápidos. Aí o papai disse assim: meu filho, tu dá mais uma entradinha aqui comigo, que eu era o mais velho. Aí eu dei uma subidinha assim, mas corricei, para olhar umas catingueiras boas que tinha. Não era o papai que estava para um lado, não era o meu irmão. Rapaz, passou assim numa velocidade tão medonha que nem um relâmpago dentro daquela onda de gato. Como é que anda? Eu vi só a passagem. Olha o tamanho da panela. Dá para dizer que é uma mentira de verdade. Uma mentira que eu vim mentir aqui. Mas eu quero morrer daqui para o dia amanhecer. Olha o tamanho da panela. Olha, você só via aquele... Você não via... Lá você não sabe se é gente, não. Preto da cor de um caivão. Ele é ligeiro dentro do mato. Você não vê, não. Bem miudinho. O fogo já estava feito, derrubei-me, quando terminei o canto mais lá não tinha uma gota de mel e nem uma abelha. O pior, mas que não tinha uma abelha. Aí o papai disse assim: meu filho, vamos fazer uma oração aqui e fica você que é mais velho com os olhos abertos. Se eu lhe contar que eu fiquei com os olhos abertos, quando o papai começou a orar, lá vem ele lá pra cá, quebrando o pau que nem um cavalo, pronto, que nem um trator que vem derrubando pau. Lá vem... Aí o papai se levanta que lá vem ele lá pra cá. Eu meti um grito, não aguentei não, o papai se levantou. Em nome de Jesus eu lhe repreendo, já com o machado na mão agarrado. Acredita-se que a caipora tem o poder de esconder a caça ou os recursos da floresta, tornando-os invisíveis e inacessíveis para quem não lhe oferece um agrado. E mais uma vez, nota-se a convicção do senhor que narra a história. Cara, eu sinceramente... boto fé em algumas histórias que são contadas, porque é contado com uma convicção, e ele mesmo disse, né, que preferia morrer no dia seguinte se estivesse mentindo. Então, é de se imaginar que realmente aquilo aconteceu. Acho que a lenda que mais dá medo é a da Matinta Pereira. Ela é descrita como uma mulher idosa que durante a noite se transforma em um pássaro de voo silencioso e assobio ensurdecedor. Cara, imagina ouvir isso no meio da madrugada. E o pior, ao ouvir esse assobio perturbador, aquele que deseja silenciá-la deve gritar para a escuridão, convidando para ir na sua casa no dia seguinte e buscar um presente, geralmente café, tabaco, fumo, cachaça. O fenômeno se completa na manhã seguinte, quando uma mulher idosa com aparência humana e comum aparece na porta de casa para cobrar exatamente o que foi prometido na madrugada. E se você não cumprir com a promessa, atrai doenças, má sorte ou novos tormentos por parte da entidade. Quando nós morávamos ali do outro lado, lá nós era tudo miudinho, os pais lá naquela ilha que nós morávamos, aí sempre passava as feiticeiras subiando. Aí, Matinta Pereira, tá, passava. Aí depois um belo dia nós estávamos sentados lá com meu pai lá, né? Na porta estava eu, meu pai e mais as minhas 3 irmãs, estavam sentados assim na batente da porta. Quando veio o labrador, Matinta Pereira, né?
Aí o papai disse assim, olha, amanhã vem buscar uma cachimbada de tabaco para te fumar. Tá. Aí ele disse, pai, será que ela vem mesmo? Ele disse, ela vem. Ele disse para ela vir buscar, né? Aí tá. Passou, anoiteceu, quando de manhã, assim, mais 7 horas, quando nós vimos, lá vem aquela mulher. Bateu lá na porta, aí disse assim, olha, eu vim buscar minha cachimbada de tabaco que o senhor me prometeu essa noite. Aí papai pegou o tabaco e deu para ela fumar. Levar para ela fumar. Aí descobriu quem era. Descobriu quem era, né? Nós morava lá perto dela. A gente sabia, conhecia ela. Só que a gente pensasse que não, talvez não fosse feiticeira, né? Essas histórias estão ficando cada vez mais raras. Lentamente, elas vão sendo substituídas por histórias fabricadas, seja pela IA, por telas. E uma coisa em comum que você pode ver nesses vídeos de relato é a frase de que hoje em dia essas coisas não acontecem mais, mas que os antigos viam mais. O que só reforça, né, que talvez essa cultura esteja sendo extinta. Mas é isso, cara. Se tiver um relato, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu possa estar fazendo um vídeo sobre o relato de inscritos. Deixa o like no vídeo, isso me ajuda muito aqui nesse início no YouTube. E se inscreve, cara, pra dar aquela força. Eu sou o LM e até breve.